Em um vilarejo pacato, as pessoas viviam em harmonia até que uma terrível doença começou a assolar seus habitantes. O medo e a tristeza se espalharam rapidamente, enquanto famílias inteiras eram levadas para o túmulo. O silêncio pesava no ar, interrompido apenas pelo som fúnebre dos sinos da igreja. Os moradores, dominados pelo desespero, buscavam respostas e uma solução para o mal que os afligia. Foi então que uma jovem corajosa, chamada Ana, decidiu enfrentar o desconhecido e investigar as origens sombrias daquela peste mortal. Ana era conhecida por sua valentia e curiosidade inabaláveis. Com seu olhar determinado e um senso de justiça ardente, ela estava disposta a desvendar os segredos que assombravam sua comunidade. No entanto, à medida que a jovem mergulhava mais fundo na investigação, ela começou a sentir um peso sobrenatural sobre seus ombros. Sussurros inquietantes enchiam seus ouvidos, enquanto sombras ameaçadoras dançavam ao seu redor. No centro do vilarejo, Ana descobriu uma velha mansão abandonada que diziam ser o epicentro da misteriosa doença. A construção de aspecto decrépito emanava uma aura sinistra que parecia sussurrar palavras de agonia para todos que se aproximavam dela. Determinada a encontrar respostas, a jovem decidiu entrar na mansão, desafiando o medo que ameaçava dominá-la. Assim que cruzou a entrada da mansão, Ana foi envolvida por uma escuridão profunda e opressiva. As paredes rangiam como se tivessem vida própria, e o ar estava carregado de uma energia negativa que parecia penetrar em sua mente. Enfrentando seu próprio terror, ela avançou por corredores sombrios e salas abandonadas, cada passo alimentando a inquietação crescente em seu coração. À medida que explorava os recantos sombrios da mansão, Ana encontrou pistas perturbadoras. Velhas anotações revelavam que um cientista enlouquecido havia vivido naquele local décadas atrás, dedicando-se a experimentos obscuros em busca da imortalidade. Os moradores do vilarejo foram cobaias involuntárias de suas experiências sinistras, resultando na doença devastadora que assolava a comunidade. No entanto, à medida que se aprofundava na descoberta, Ana sentia que sua mente estava se fragmentando lentamente. Imagens aterrorizantes a assombravam durante a noite, pesadelos vívidos e perturbadores. A linha entre a realidade e a loucura começou a se distorcer, enquanto ela lutava para distinguir o que era real daquilo que era apenas produto de sua mente aflita. No ponto mais profundo da mansão, Ana descobriu um laboratório macabro, onde o cientista insano realizava suas experiências desumanas. Frascos contendo líquidos coloridos e partes humanas disformes decoravam as prateleiras. Ao explorar o laboratório, ela encontrou um diário que revelava o último experimento do cientista, a criação de uma entidade demoníaca para garantir sua própria imortalidade. À medida que a noite caía sobre a mansão abandonada, Ana sentia as sombras ganharem vida própria. Elas dançavam ao seu redor, sussurrando promessas de dor e tormento. A cada passo, suas pegadas ecoavam como um eco sinistro que anunciava sua presença para o mal que a cercava. O ar tornou-se mais pesado, sufocante, e Ana lutava para respirar enquanto seu coração disparava descompassado. A escuridão parecia se alimentar de seu medo, crescendo e se fortalecendo a cada instante. E então, do fundo da mansão, ela ouviu um lamento angustiado, um choro estridente que ecoava pelos corredores. Ana seguiu o som, guiada por uma força irresistível que a puxava para o abismo do desconhecido. Ao chegar em uma sala esquecida pelo tempo, ela deparou-se com uma figura pálida e desfigurada. Era o cientista enlouquecido, cuja existência transcendera os limites da vida e da morte. O cientista sorriu com malícia, revelando dentes pontiagudos e olhos vazios que pareciam extrair a luz ao redor. Sua voz ecoou, um sussurro arrastado e ameaçador, preenchendo a sala com um terror indescritível. Ele contou a Ana a verdade por trás da maldição que assolava o vilarejo. Aquela doença mortal era apenas o início de um ritual macabro. A cada alma ceifada, o cientista enlouquecido ganhava poder e invocava forças demoníacas além da compreensão humana.
Os habitantes do vilarejo foram condenados a um ciclo interminável de dor e sofrimento, suas vidas sustentando o poder que alimentava a maldição. Ana sentiu seu espírito se enfraquecer diante da revelação. Ela se tornará uma peça em um jogo maligno, arrastada para o centro do pesadelo que desencadeou. Enquanto a mansão tremia e estremecia, a jovem percebeu que havia apenas uma chance de quebrar a maldição e salvar a si mesma e aos inocentes do vilarejo. A respiração de Ana ficou entrecortada, seu corpo trêmulo diante da terrível escolha que teria que fazer. Ela sabia que para quebrar a maldição de uma vez por todas, teria que se sacrificar, entregar sua própria vida em um ato de coragem e redenção. Enquanto as sombras ao seu redor se contorciam em agonia, Ana fechou os olhos e reuniu suas últimas forças. Ela pensou nos rostos sofridos das famílias do vilarejo, nas crianças que perderam seus pais, nas vidas que foram ceifadas pela peste que assolava a comunidade. Não havia outra opção senão oferecer-se como último sacrifício. Com passos trôpegos, Ana voltou para o coração da mansão, onde o cientista enlouquecido aguardava. O olhar vazio e insano do cientista encontrou o olhar determinado e sereno da jovem corajosa. Não houve palavras entre eles, apenas o entendimento mútuo de que aquele era o fim inevitável. O cientista ergueu as mãos em um gesto de invocação, convocando as forças sombrias que alimentavam a maldição. Enquanto as sombras se contorciam em torno deles, Ana sentiu sua própria energia vital ser drenada lentamente. A dor física se misturou à dor emocional, mas ela não recuou. Ela estava disposta a suportar tudo, pois sabia que aquele sacrifício era a única esperança para seu vilarejo. As vozes sussurrantes e os gritos angustiados ecoavam em seus ouvidos, a escuridão consumindo-a aos poucos. Ana sentiu-se fraca, mas também sentiu uma força transcendental crescer dentro dela. Seu espírito se ergueu, envolto em uma luz radiante, desafiando as trevas que a cercavam. Com um último suspiro, Ana lançou um grito de liberação. A energia acumulada em seu ser explodiu em uma explosão brilhante, dissipando a escuridão da mansão e desfazendo a maldição que assombrava o vilarejo. O cientista enlouquecido foi consumido pela força liberada, e a paz finalmente retornou ao lugar outrora pacato. No entanto, Ana não estava mais lá para testemunhar a vitória. Seu corpo jazia imóvel, seus olhos abertos, a expressão de serenidade gravada em seu rosto. Ela havia se tornado a heroína silenciosa, a mártir que enfrentou o terror psicológico para trazer a salvação àqueles que amava. No entanto, mesmo com a maldição quebrada, alguns sussurros persistiam na brisa noturna.